3 coisas que narcisistas fazem para te fazer sofrer. Este é o tema da nossa live hoje. Bem-vindo, bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo depois do ao vivo, né? Coloque para mim nos comentários o seu nome, de onde você vem. Sejam muito bem-vindos. Desculpe quem não conseguiu assistir lá pelo YouTube, né? Realmente vai ficar por aqui mesmo no Instagram, porque deu problema na transmissão do YouTube. Sejam bem-vindos, eu vou fixar aqui o tema da live. Boa noite, ou bom dia para quem está assistindo depois. Então, 3 coisas que narcisistas fazem para te fazer sofrer. Para te fazer sofrer. Nem tudo que as pessoas narcisistas fazem é feito assim de forma intencional, tá? Por isso que eu vou falar especificamente sobre algumas coisas que sim são feitas de forma mais consciente, mais intencional. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim, né? Bem-vindos, então, me falem de onde vocês são, tem sempre essa curiosidade. Eu vou guardar a live, espero que não dê problema para salvar, né? Então, a princípio, vai ficar no meu perfil, tá bom? Aproveitem agora que vocês acabaram de entrar para compartilhar essa live clicando no aviãozinho, tá? Que está embaixo à direita da sua tela. Então, Tocantins, estou vendo... Ok, vocês estão me ouvindo bem? Acho que tem um pequeno delay, mas está ótimo. Então, para quem não me conhece ou me conheceu agora, eu sou Marie Bendelac, eu sou Master Coach certificada, tenho várias certificações em coaching, eu sou administradora de formação, mas eu fiz uma virada de carreira, né, nos últimos 15 anos, eu estou no Brasil há 14 anos, e eu me apaixonei pela psicologia. Então, eu estudo psicologia há mais de 10 anos, 12 anos, e eu me aprofundei especificamente na comunicação não violenta do psicólogo Marshall Rosenberg. Eu me tornei referência no Brasil, especialista no assunto, e também me aprofundei no estudo de psicopatas e narcisistas. Por quê? Porque eu fui alvo de narcisistas e psicopatas. E, obviamente, se você está se relacionando com uma dessas pessoas, você, como eu, deve estar sofrendo muito, deve ter sofrido muito. Foram as pessoas que mais causaram sofrimento na minha vida. E aí eu tive curiosidade, na verdade, durante muitos anos eu nem sabia que isto era um perfil psicológico, que isso causava danos nos seus relacionamentos e que o problema não era eu, né? Que era realmente ligado a esse perfil. É um jeito de ser, né? É um transtorno de personalidade. Então, assim, quando a gente fala de narcisistas aqui, a gente está falando de pessoas com um transtorno de personalidade narcisista. É muito importante deixar isso bem claro, porque as pessoas acham, né, que narcisismo é o quê? A pessoa se acha, gosta muito da própria imagem, mas é muito mais do que isso. É um jeito de ser, de uma certa forma rígida, em que alguns comportamentos são disfuncionais e costumam causar transtorno na vida do próprio sujeito. Isso pode ser homem ou mulher, né? Que muitas vezes homens no meu perfil falam assim: ah, mas você está falando só de homens? Não. Mulheres também. Eu, principalmente, fui muito alvo de mulheres narcisistas, perversas e psicopatas. Muitas psicopatas não, né? Mas assim, uma já foi suficiente, e narcisista perverso também sofrido. Então, assim, eu já conheci outros, né, na minha infância, adolescência. E é importante entender que tem um espectro do narcisismo. Ou seja, nem todo mundo tem o transtorno de personalidade, mas alguma pessoa com traços narcisistas já vai ter comportamentos que vão gerar sofrimento nos seus relacionamentos. Então é importante entender que nem todo mundo tem um transtorno, porém tem comportamentos em comum que podem machucar, né, as pessoas nas suas relações, tá? Traço é diferente de estrutura narcisista. Traço é diferente de transtorno de personalidade. A pessoa com traços narcisistas é um grau abaixo, vamos dizer, de narcisismo,
e um grau abaixo de rigidez nos seus comportamentos. Você consegue transformar, vamos dizer, aprimorar um pouco a relação, sabendo se afirmar, trabalhando muito a sua autoestima, dominando os jogos psicológicos, dominando os jogos no sentido não de jogar e manipular a pessoa, mas entendendo de jogos psicológicos justamente para você não manipular e não ser manipulado, entendeu? É isso que eu ensino no meu curso, por exemplo. Tem o curso agora, com vagas abertas, inclusive, né? Lobos em Pele de Cordeiro. Para quê? Para você entender um pouco mais sobre esses transtornos de personalidade antissocial e narcisista. Antissocial é a pessoa psicopata ou sociopata, tá bom? Não é a mesma coisa. A pessoa sociopata, ela desenvolve, né, esses comportamentos psicopatas ao longo da vida em função das suas experiências, do ambiente e tal. E a pessoa psicopata, ela nasce psicopata, tá bom? Isso é muito importante. A pessoa narcisista, ela desenvolve os comportamentos narcisistas ao longo também da vida e pode ter um componente genético, sim. Tô vendo algumas perguntas já, deixa eu ver. Pessoas narcisistas conversam com você, te tratam super bem, de repente do nada para de falar contigo. Eu vou falar sobre isso, né? Isso se chama tratamento de silêncio e vai ser o terceiro ponto que eu vou mencionar hoje. Então, muito bem colocada, Ana Maria. E eu tenho uma aula sobre isso também, que eu quero anunciar agora, que vai ser dia 25 de outubro de 2022, tá? Às 20 horas. Tem o link para inscrição na minha bio, no meu perfil, também nos meus stories, eu tento postar todo dia para você, né, poder acessar facilmente. E também tem o link lá nos destaques no meu perfil sobre cursos, né? Então você pode se inscrever por lá. Cuidado só com o prazo, porque tem vários lotes, então o primeiro lote é mais barato e se você esperar muito, você vai se inscrever com o lote mais caro, tá bom? Então aproveitem agora, antes que vire o preço. Então vamos falar sobre 3 coisas, principalmente a triangulação e comparação. Vamos falar sobre o tratamento de silêncio, sim, e vamos falar sobre como as pessoas narcisistas costumam te tratar em relação a outras pessoas, tá bom? Então, eu sei que muitas pessoas, eu acho que todo mundo que está envolvido com um narcisista, de alguma maneira, deve estar sofrendo de tratamento de silêncio ou já sofreu, né? Se foi o caso, se é o caso, coloca para mim nos comentários, que eu também estou curiosa em saber. Tem aqui o Rick. Consegui sair de um relacionamento sem prejudicar a minha saúde mental. Foi engraçado que ele falou em uma ocasião que eu sou cara forte psicologicamente. Realmente tem que ser forte psicologicamente, emocionalmente equilibrado para poder se libertar desse tipo de situação e sem ter a saúde abalada. Porque normalmente só na convivência com a pessoa narcisista você já adoece, né? Eu me lembro, e depende do seu nível de sensibilidade, né? Eu, pessoalmente, no primeiro contato com a pessoa narcisista perversa, eu não sabia que ela era, e eu já senti no corpo, já senti um mal-estar, sabe? Uma coisa que você não sabe explicar, mas você sente. E aí, se você convive com essas pessoas sugam a sua energia, são verdadeiros vampiros de energia, né? Então, é bem complicado e a saúde fica abalada assim. Então, alguns estão vivendo aqui nas amizades, né? Outros na família, outros no trabalho. E filho, né? Pode ser narcisista. Tem uma filha, quero abandonar ela e ir para longe. Ela não muda, me magoa muito, me ajude. Ok. Então, vamos falar sobre isso, né? Uma coisa importante é que muitas pessoas que eu já atendi em sessões individuais, ou nos meus cursos, ou lá no meu direct, me mandaram mensagem falando sobre isso, né, que tá muito, muito difícil a relação, assim, e que não aguentam mais. E muitas dessas pessoas, na verdade, estavam lidando com pessoas psicopatas. Ou seja, você pode ter um filho psicopata, e você pode ter um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai psicopata. Então, assim, a gente tem dificuldade em imaginar. Só que os psicopatas são diferentes do que a maioria das pessoas imagina, né? Acham que é aquele serial killer com cara de mal, quando muitas vezes é uma pessoa simplesmente normal. Ela vive como todo mundo, ela trabalha, ela estuda, ela tem família,
ela cresceu indo para a escola, né? Só que sempre teve comportamentos diferentes, difíceis, né? Falta de empatia, arrumando problemas, confusão, montando uns contra os outros, né? Difamando, inventando problemas. Tem uma criança, por exemplo, que chorava, a mãe estava em casa, né? Ele começava a chorar quando o pai chegava, para quê? Para a mãe apanhar do pai, né? O pai ficava bravo e aí batia na mãe. Ou seja, esses são comportamentos típicos de pessoas psicopatas, né? E que podem ser, às vezes, confundidos com comportamentos de narcisistas. Por quê? Porque realmente todo psicopata é narcisista. Nem todo narcisista é psicopata, entende? Então, assim, o psicopata ali é um grau acima de falta de empatia, de crueldade, de maldade, de frieza. Então, são coisas diferentes, tá? Mas podem ser confundidos por quê? Porque eles têm comportamentos similares, tá? Você pode ver, tem vários vídeos no meu perfil, lá no YouTube também, onde eu detalho um pouco isso. E se você quer realmente se aprofundar, inclusive se você é um profissional da área de saúde mental, terapeuta, é importante que você tenha esse conhecimento, porque muitas vítimas reclamam, se queixam de que o terapeuta não entende nada de transtorno de personalidade narcisista, invalida as experiências. Tem pessoas que me falam assim, meu terapeuta disse que os homens são assim, então que eu tenho que compor. Gente, isso é muito perigoso, tá? Então, profissionais, vocês precisam se capacitar, estudem sobre o assunto. E eu sei que não é fácil, porque poucas pessoas têm cursos, né? Eu mesmo já fiz curso sobre transtorno de personalidade, mas assim, não te dá a dimensão real do que acontece na prática. São cursos muito teóricos, muito técnicos, e você precisa de um curso que você entende o que as vítimas estão passando, tá? Então, vamos lá. 3 coisas que narcisistas fazem para te fazer sofrer. Depois eu vou dar mais uma olhada nos comentários aqui e nas perguntas, tá bom? Uma primeira coisa que as pessoas narcisistas fazem, seja homem ou mulher, é o que a gente chama de triangulação, né? O que é a triangulação? É quando a pessoa narcisista, ela pega você e uma outra pessoa para jogar, para te atingir, para te alfinetar, para te magoar, para te gerar ciúmes, insegurança, para te fazer reagir, né, de repente. E essa terceira pessoa que o narcisista ou a narcisista usa vai ser colocada assim em competição com você. Pode ser através de comparação, pode ser através de elogio dessa pessoa. Por exemplo, a pessoa narcisista pode falar assim, te comparando com sua irmã, por exemplo. Olha, sua irmã tá magrinha, né? Ela perdeu bem, né? Tá bem bonita. E você se sente um lixo, porque na verdade a pessoa narcisista já só te critica, já critica seu peso, né? Então assim, usa outra pessoa para te fazer sentir mal mesmo, tá? Isso é feito por quê? Por que a pessoa faz isso intencionalmente? Por que ela faz isso para te fazer sofrer? Porque o te fazer sofrer é uma forma de, primeiro, te dominar, e é através das emoções, né? Então, te desestabiliza emocionalmente para te dominar. Assim você fica mais vulnerável e mais facilmente controlável, tá? Então, a pessoa narcisista tem que saber, ela te domina mexendo, brincando com as suas emoções. Então, tem que saber, lógico, que para saber sair disso, né? Você precisa aprender a se blindar emocionalmente. Eu ensino também isso nos meus cursos e também através de coaching e mentoria nas sessões individuais, tá? Então, essa triangulação é uma coisa que é muito chato, porque muitas vezes te coloca numa situação que você não pode reagir, não pode dizer nada, senão você passa pela chata, pelo chato, pelo ciumento, né? E é exatamente isso que a pessoa narcisista quer. Você fica calado, observando, sofrendo e você não pode reagir. Se você falar qualquer coisa depois, não na hora, né? Porque você, obviamente, não quer criar casos, não quer criar confusão e não quer se expor. Se você, por acaso, depois falar alguma coisa, olha o que você falou da minha irmã, fiquei chateada, né? Aí, bingo! A pessoa narcisista também ganhou. Por quê? Porque você entrou no jogo. E aí, ele ou ela vai fazer o quê?
vai se fazer de vítima. Ah, mas você é muito chato, você tá inventando coisas, só falei da sua irmã porque isso aqui, tudo é ruim pra você, você vê o mal em tudo. É isso que a pessoa narcisista quer. E confusão, eles adoram, então não estão nem aí se você tá brigando, se tem conflito. Eles não querem paz de espírito, não. Eles querem confusão. Por quê? Porque são viciados em adrenalina e os conflitos geram adrenalina. E eles querem atenção também. Então, à medida que você briga com eles, eles se sentem importantes. Eles acham que eles têm alguma importância na relação, né? Então, assim, é meio complexo, né? Tem muitas coisas, assim, para entender na mente de uma pessoa narcisista, mas, assim, basicamente, para resumir, é isso, tá? Então, essa triangulação é muito importante conhecer sobre o triângulo dramático de Karpman. Já ouviu falar sobre isso? De Karpman. Quem é aluno meu, quem já foi aluno meu, já estudou sobre isso muitas vezes, né? Sobre os jogos psicológicos. É a teoria do Karpman, do Stephen Karpman, que explica como acontecem esses jogos entre a pessoa que se faz de vítima, que coloca você como perseguidora, né? E eventualmente tem um herói da vida. Então, assim, ou numa briga, você pode ver uma pessoa criticando a outra. Imagina, seu marido, você e seu filho. Aí seu marido grita com seu filho. Você não concorda. Então você vê o marido como perseguidor, você vê seu filho como vítima e você entra como salvadora para se meter e acabar com a confusão, parar que o seu marido grite com seu filho. O que seu marido faz? Começa a se voltar contra você. Não se mete, papapá, aí você vira vítima. De repente, o seu marido continua lá perseguidor e te coloca como vítima. E daqui a pouco pode inverter os papéis, muitas vezes inverte. O que a pessoa vai fazer? Seu marido vai dizer, e de qualquer forma, tudo é sua culpa, é porque você não toma conta do seu filho, e sei lá o quê, eu só estou tentando educar porque você não coloca limite. E aí virou o jogo, se fez de vítima, te fez de culpado, de perseguidora, né? E assim vai. E isto é muito desgastante, né? Vamos combinar. Então, esses jogos psicológicos, todo mundo vive isso, independente de estar em relação com uma pessoa narcisista. É muito importante conhecer isso. Está disponível também nos meus cursos, tá bom? Então, essa triangulação, né, foi a primeira coisa que a gente falou, que a pessoa narcisista faz para te fazer sofrer e te desestabilizar emocionalmente. Segunda coisa que narcisistas fazem para te fazer sofrer é tratar todo mundo bem, menos você. Já passou por isso? Me fala se você já passou por isso. Se a pessoa, ou se você está passando por isso. A pessoa narcisista está tratando todo mundo muito bem, menos você. E aí você se sente um lixo, você se sente inútil, você se sente não amado, não amada, você se sente rejeitado. E são essas feridas que a pessoa narcisista quer tocar, da rejeição, de não ser amado, de não ser reconhecido. Isso dói muito, sobretudo se isso reflete algumas feridas que você teve na infância com seus pais, na sua família, né? Então, muitas vezes, inclusive, você se coloca nesse tipo de relacionamento na idade adulta porque é familiar, né? E, de alguma maneira, também é uma forma do inconsciente criar uma situação para ter oportunidade de você consertar. Então, na idade adulta, você pode ter recursos internos e externos para curar essas feridas, tá? Você tem essa oportunidade. Então, se você está preso nesse tipo de relacionamento, não enxerga isso como uma tragédia que não tem saída, que não tem fim. Não. Existe saída sim. Existe luz no fim do túnel, sim. Vários alunos meus já se libertaram, várias pessoas que me acompanham também, às vezes, um simples vídeo, né, ou uma série de vídeos, ou um post, despertou a pessoa e ela conseguiu sair disso. Então, assim, existe saída sim. E não se compare, não se julgue. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, tá bom? Então, assim, cada um no seu tempo, no seu prazo, não se exige demais. Se você não conseguir, não desista
e não se exige demais. Busque conhecimento, busque fazer terapia para se conhecer. Agora, procura um terapeuta, pelo amor de Deus, que entenda de narcisismo e psicopatia, porque senão acabou, né? A pessoa vai te afundar mais ainda nesse ciclo do abuso, tá? Então a pessoa trata todo mundo bem, menos você. Vai tratar isso. Psicopatas fazem muito isso, porque eles precisam muito manter a fachada de pessoa do bem, né? Então, assim, imagina que esse é um namorado ou seu marido. A pessoa psicopata, ela vai tratar muito bem a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus amigos, para que no dia que você estiver já na fase do sofrimento, você não tenha muita credibilidade, que as pessoas acham que você está exagerando, porque, nossa, mas ele é tão bacana com a gente, como assim, né? E isso, olha, isso não é teoria não, eu vi isso na minha vida, várias vezes, né? Não somente as vítimas me contam, só muda de endereço, gente, é tudo igual. E narcisistas também, eles querem manter a imagem, a fachada de pessoa do bem, né? São pessoas, assim, tem narcisistas perversos, que é quase que um psicopata, né? São pessoas altamente perversas, capazes de machucar fisicamente, agredir fisicamente, né? Além de verbalmente, psicologicamente. São pessoas perigosas, tá? E tem as pessoas narcisistas, com transtorno de personalidade narcisista, que não tem tanta perversão, não tem essa perversão. Mas já é muito complicado, né? Já geram muito sofrimento na relação. E as pessoas perversas, você sente que elas têm esse prazer com o seu sofrimento. Quando você tá mal, você sente que elas estão felizes, né? Quando você tá alegre, aí as pessoas narcisistas já ficam amargas, chateadas, invejosas, com ciúmes e tal, né? Então é muito complicado quando você tá lidando com uma pessoa nos graus mais altos de narcisismo, na perversão. Todo psicopata é perverso e todo narcisista perverso é, de alguma maneira, um psicopata, só que não nasceu com a psicopatia, né? Foi desenvolvida ao longo da vida. Então, essa fachada de pessoa do bem é muito importante para os narcisistas. Eles cuidam muito da própria imagem, né? E eles sabem que estão fazendo isso. Eles sabem que o que estão fazendo com você tá, entre aspas, errado, vamos dizer, né? Eu só não tô dizendo entre aspas porque eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eles sabem que estão fazendo coisas que te magoam, que te machucam, e alguns encontram prazer nisso, outros fazem isso simplesmente, assim, tipo, quase que por desespero, porque são pessoas que não suportam ser abandonadas e elas têm que diminuir o outro para aprender na relação. Elas têm que dominar, controlar emocionalmente para aprender a pessoa na relação, né? Então, se você se sente um lixo, se a pessoa trata todo mundo bem e te trata mal, e você tá com sua autoestima diminuída, o que acontece? Você não ousa buscar outro relacionamento, porque você se sente mal, você se sente feio, feia, né? Então é isso que a pessoa narcisista quer. Ela quer que você se sinta mais frágil, mais fraco, mais vulnerável, com a autoestima no pé, para não buscar outra pessoa, né? Teoricamente pode dar o efeito contrário, porque você deve querer outra coisa, mas normalmente a maioria das pessoas que se envolve no relacionamento amoroso com um narcisista, a maioria tem uma dependência emocional com um pano de fundo, né? A dependência emocional se desenvolve através de uma grande carência, muitas vezes, né? Carência afetiva na infância, na adolescência, que vai ser compensado na idade adulta de várias maneiras, através de vários tipos de dependência. Pode ser uma compulsão alimentar, compulsão por compras, né? É uma forma de compensar essa falta de afeto. E busca, então, relacionamento amoroso, onde tudo vai ser muito intenso. Então, no início de uma relação com o narcisista, é geralmente muito, muito maravilhoso, né? Que nem com, provavelmente, sua mãe narcisista. Se você tem uma mãe ou um pai narcisista, no início, talvez, como bebê, você tinha algum tipo de atenção e que você perdeu ao longo, né, do seu crescimento, da sua infância, da sua adolescência. O pai ou a mãe narcisista já deve ter começado a te dar menos atenção,
a não te dar reconhecimento, porque narcisistas não dão reconhecimento, né? Nada é bom o suficiente. Se você é filho ou filha de narcisista, nada nunca é bom o suficiente. Se você tira uma nota extraordinária na escola, você não fez nada mais do que o seu dever, né? Se você conquistou um super emprego, os pais narcisistas não vibram com você, fazem até alguma crítica, ou não falam nada, ignora, né? Uma pessoa normal vai vibrar com você, fica feliz quando você está feliz, quando você tem uma conquista, mas a pessoa narcisista não, é uma pessoa amarga, que carrega feridas também, né? Uma pessoa que tem inveja, que não gosta de ver o sucesso do outro. A pessoa narcisista, ela tem que se achar superior aos outros, então ninguém pode ser melhor, ninguém pode ser mais feliz, ninguém pode ter conquista, e como são pessoas também que sentem um vazio afetivo, emocional, não suportam ver o outro feliz, porque eles não conseguem sentir essa felicidade, entende? Então, por isso esses comportamentos que ferem o outro, que machucam, que magoam, porque eles não suportam ver o outro feliz. É muito duro quando a gente tem uma mãe assim, né, um pai assim. Tudo bem, pessoal? Tá interessante? Vocês estão gostando? Coloquem para mim nos comentários, coloquem os coraçãozinhos e lembrem, quem entrou agora, de compartilhar essa live clicando no aviãozinho aqui embaixo à direita da tela, tá? Vamos para o terceiro item. Então, primeira coisa que eu falei, a triangulação, né? Eu expliquei a questão da triangulação e da comparação e da colocação em competição. Segundo ponto, a segunda coisa que a pessoa narcisista faz para te fazer sofrer é tratar todo mundo bem, menos você, para acabar com a fachada de pessoa do bem, né? E a terceira coisa que eu vou mencionar, que é muito importante, que acho que todo mundo passa com pessoas narcisistas, é o tal tratamento de silêncio ou castigo de silêncio. Já viveu isso? Já vivenciaram isso? Me falem aí. Pois é, tô vendo aqui, ó, alguns comentários bem duros, né? Meu marido tem necessidade de me humilhar e envergonhar na frente de outras pessoas. Exatamente. É duro, gente, é muito duro. Me fale então se você, tô vendo aqui, já sofreu com tratamento de silêncio. Ok, várias pessoas, né? Ai. Tá com um colega de trabalho narcisista. É muito comum, gente. Exatamente. Sugam muito. Um filho de narcisista, sim, pode ser, exatamente. Não, tem pessoas aqui perguntando assim, a gente pode acabar virando né? Quando se relacionar, se tornar narcisista? Não, você pode adquirir comportamentos, desenvolver comportamentos similares se você se espelhar. A pessoa faz tratamento de silêncio com você, aí você chega um momento que você entende e não aguenta mais, e você faz igual com a pessoa. Aí você daqui a pouco tá confusa, você vai achar que você que é narcisista. Eu vou falar sobre o tratamento de silêncio já. Inclusive que vai ter uma aula, então anote agora na sua agenda, vai ter uma aula dia 25 de outubro, às 20 horas, né? Vai ser uma masterclass sobre o tratamento de silêncio, chamei de silêncio destruidor, porque é literalmente um silêncio que destrói a sua alma, a sua autoestima, seu coração, é uma verdadeira tortura psicológica, tratamento de silêncio, castigo de silêncio. O que é isso? É quando a pessoa some de repente na sua vida. Pode ser, vou dizer os vários casos possíveis, né? Quando você começa a namorar uma pessoa, um cara, por exemplo, e você tem uma noite maravilhosa, jantar, dormiu de repente com a pessoa, enfim, e o dia seguinte, zero notícia, a pessoa não responde suas mensagens, não atende suas ligações e some durante dias. De repente, vários dias depois, te manda um oi, tudo bem? Como se não fosse nada, não tivesse acontecido nada, né? E você
Tipo, super estranho, fica magoado e tal. E já começou o jogo do controle emocional. Começa logo no início, geralmente, tá? Eu passei por isso no trabalho, então, a gente falou de relação amorosa. No trabalho eu vivenciei isso logo quando, depois que eu aceitei a vaga. A pessoa fez de tudo para me contratar. Fez um inferno durante 1 mês e meio que eu não queria a vaga, não queria largar a minha própria empresa que eu construí, né? E quando eu finalmente aceitei, a pessoa fez de tudo para me convencer. Não, Marie, tem que ser você, a sua remuneração, eu vou fazer tudo que você quiser, né? Quando eu aceitei, a pessoa começou um tratamento de silêncio comigo que durou mais de 1 mês. A pessoa sumiu, parou de falar comigo. Eu achava que estava de férias, então, tipo, deixava quieto, mas chegou um momento que já tinha voltado de férias e não voltou a falar comigo. Enquanto eu já deveria ter começado o emprego, e a pessoa simplesmente sumiu. E aí depois voltou com o quê? Uma desculpa dizendo que não, porque estava com problema e precisava reduzir a remuneração acordada. Ou seja, quando eu topei, quando finalmente achou que eu estava no controle, aí veio com esse golpe. Tá vendo? Assim, essa era bem perversa. Tudo estava planejado, tudo estava já previsto. Então, o tratamento de silêncio pode ser um namorado que você começa, né, que conhece agora e daqui a pouco some. Pode ser no trabalho, a pessoa fazendo isso. Pode ser seu chefe narcisista que deixa de falar contigo durante dias, tá? Te ignora, não responde aos seus e-mails, às suas solicitações. Pode ser uma mãe narcisista que é capaz de te ignorar durante dias, semanas, meses ou até anos. Ou um pai narcisista. Pode ser um irmão, uma irmã que também te ignora durante dias. Geralmente, se você tem um irmão ou uma irmã narcisista, muitas vezes é porque tem um dos pais narcisistas também, tá? Então, isso se desenvolve no ambiente familiar, né? Geralmente. Pode ser um amigo, uma amiga narcisista, né, que você não identificou dessa maneira, mas é a pessoa que sempre vai abusar da sua boa vontade, vai te usar para aquilo que precisa, quando você precisa em troca não tem. São pessoas que podem te fazer favores sem que você peça, para que na hora que a pessoa precisa, aí você não ouse dizer não, né? Pessoas narcisistas adoram pessoas com síndrome da boazinha, seja para o relacionamento amoroso ou de amizade, porque sabem que são, né, pessoas que têm a síndrome da boazinha, têm dificuldade em dizer não, têm dificuldade em colocar limites, né? São pessoas que querem muito agradar. Então, para a pessoa narcisista que quer estar no controle, você querer agradar o tempo todo, nossa, é um prato cheio, né? Fácil, um alvo fácil, porque você vai tentar de tudo para agradar. E a pessoa vai te maltratar, vai se afastar, né? No início vai criar dependência. Aí depois se afasta, né? Não é da noite para o dia que a pessoa narcisista vai te maltratar. Cria dependência. Psicopatas também. Eles te dão tudo no início. É tudo incrível. Bombardeio de amor, essas coisas. E aí depois se afasta para você sentir a falta, né? E aí você aí começa o vício, como se fosse quase que uma abstinência, entende? Então, o tratamento de silêncio é uma verdadeira tortura psicológica, é muito grave, isso deixa sequelas. Quando uma mãe faz isso com um filho pequeno, é terrível, né? É um sofrimento terrível. E quando você passa por isso também, imagina no seu casamento, seja a mulher narcisista ou o marido, e a pessoa começa a te ignorar dentro da própria casa. Você está aqui jantando, a pessoa não olha para você, não fala com você. De manhã não tem nem bom dia, nada, não tem beijo, não tem olhar, não troca a palavra contigo. Isso pode durar dias, semanas, meses. Pode parecer doido, mas olha, tem várias clientes e alunos que me contam isso, que isso dura semanas facilmente dentro de casa. Eu já vivi isso também durante meses, né? E a pessoa, quando ela quiser, ela volta a falar contigo. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque deve estar precisando de alguma coisa sua, né? Então, a pessoa narcisista, ela quer estar no controle, no domínio da relação o tempo todo. E ela mexe contigo através das suas emoções, brincando com as suas emoções.
Então, venha comigo aprender a se blindar emocionalmente, para acabar com esse sofrimento, para entender. Muitas vezes você não pode, né, quebrar um relacionamento, assim, se afastar da pessoa, se é a pessoa da sua família, se é seu filho, se é um enteado, se é sua sogra, sua mãe, seu pai, seu marido, né? Você não pode romper da noite para o dia. Às vezes você pode até decidir conviver, mas se você decide então conviver e levar a relação adiante, você precisa ter estratégias, né? Simples. Tem coisas assim que é só uma virada de chave. Tem a Alessandra que fez um depoimento sobre a aula do tratamento de silêncio, que para ela, realmente, de assistir essa aula, ajudou ela já a lidar com o tratamento de silêncio da mãe de forma leve, né? Só de ter assistido a aula, tudo mudou, tudo virou. É por isso que eu quero te convidar para essa aula. Se você está passando por isso, vem para a aula dia 25 de outubro de 2022, porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo depois, se você não está ao vivo. 25 de outubro de 2022 vai ser no Zoom, tá? Tem vários lotes, então o mais barato é agora, né? Se você esperar passar o prazo, né, ao longo dos dias que vão passando, o preço vai aumentar. Então, através dessa aula, você vai entender, estou esperando a conexão voltar. Nesta aula do tratamento de silêncio, você vai entender o que é exatamente o tratamento de silêncio, por que dói tanto, por que é tão sofrido e como virar esse jogo, né? Sobretudo, se você não quer ou não pode acabar com a relação, se você não pode romper a relação, o vínculo com a pessoa, seja no trabalho, na amizade ou na família, tá? Então, eu garanto que com esta aula você vai ter uma virada de chave e você vai acabar com esse sofrimento. Não vou dizer que você pode ficar totalmente insensível, né? Mas assim, realmente, quando você entende o jogo e você sabe como lidar, tudo fica mais leve, porque você vai viver sua vida de forma diferente, você vai lidar com isso e de repente a pessoa vai até parar de fazer contigo, né? Então isso é o grande ganho, tá? Vamos lá, eu vou ver algumas perguntas aqui. Alguém tem algumas perguntas sobre essa aula? Já já a gente pode matar as dúvidas sobre a aula? E aí eu vou, né, vendo o que vocês também perguntaram aqui. Nossa, muitos comentários. Ai. Quando vai ser aula e o valor? Então, agora, acho que o valor ainda tá em 97, tá? Eu acho que ainda não virou pro lote 2, mas já vai virar. Então, entra no link que está no meu perfil, lá nos meus stories, ou na minha bio, tá? Tem lá o link, você vai ver, clica no Linktree e tem várias coisas, tem os cursos e a aula Silêncio Destruidor, tá? A aula Silêncio Destruidor, você vai ter todas as informações, leia direitinho, com calma, pense e faça a sua inscrição antes de passar para o segundo lote, tá? Então, você vai ver lá, tem os 3 valores na página. Entra na página para ver. Vai ser no Zoom, tá? E vai ser, Isabelle, vai ser no dia 25 de outubro, tá bom? 25 de outubro é uma... Deixa eu ver aqui. É terça-feira, tá? Terça-feira, 25 de outubro, às 20 horas no Zoom. Então, você vai receber depois da sua inscrição, você vai entrar num grupo de WhatsApp dos alunos e você vai receber o link lá no grupo de WhatsApp. Então, é importante que você entre no grupo de WhatsApp, senão vai ser mais difícil a comunicação, você vai receber por e-mail, mas pode ir para o spam e tal. Alguém aqui, Patrícia, eu saí de um relacionamento com narcisista e saí praticamente destruída. Exatamente, é absolutamente destrutivo. Então, depois precisa se reconstruir, né? E se tratar, buscar terapia, realmente, cuidar de si, aprender a se valorizar novamente, aprender a se cuidar, a se amar, a se respeitar, né? Porque tudo que não foi feito provavelmente na relação com a pessoa narcisista. Rose ficou totalmente dependente financeiramente e cega de um olho e baixa visão de outro. Normalmente você enxerga os sinais, mas assim, são os sinais que são... geralmente quando você começa a destacar, quando você percebe as coisas erradas,
você fala com a pessoa narcisista e a pessoa narcisista se defende, dizendo que você está inventando, que você é louca, faz o tal gaslighting, que eu já falei em outra live, que eu falo também nos meus cursos. Então, assim, é importante entender como eles te manipulam, tá? E mesmo que você saiu da relação, não deixa de fazer o curso. Por quê? Porque para nunca mais cair nas armadilhas de uma pessoa dessa. E você acha que, já me libertei, tá ótimo, agora eu já sei. Tem que aprender os primeiros sinais, porque no início não começa ruim, né? Começa de forma legal, positiva. Então, assim, você tem vários sinais que você pode aprender a detectar, você tem que entender as fases de um relacionamento abusivo, como as coisas vão se instalando aos poucos, né? Tudo que você vivenciou assim, estando dentro, investido emocionalmente e tudo, você precisa tomar um recuo para elaborar e entender o que aconteceu, como aconteceu. Então, o curso ele te ajuda nisso, a ter essa clareza e nunca mais cair nas armadilhas de pessoas assim, tá? E se você cai na mão de um psicopata, que, mais uma vez, não são as pessoas que você acha que parecem serial killers, né? Tem mulheres psicopatas bonitinhas, lindinhas, que parecem cara de santa, né? E olha que eu conheci. Então, assim, eu posso dizer, e eu fui enganada, né? Porque na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho, mas hoje eu já consigo detectá-las e detectá-los também rapidamente. E você pode também aprender. Então, eu realmente te convido a fazer os cursos e o mini curso, se você quer, principalmente se você não tem muito tempo ou não muito dinheiro, é um curso super acessível que você já pode assistir rápido e você vai ter essa clareza. Aparecida, viveu isso no seu casamento, apanhava, quase morreu, superou e faz terapia. É isso aí. Oi, Dani, tudo bom? Dani Maia aqui, muito bem-vinda, querida. Olha, é a pessoa que tem @bemsou, um perfil lindo que vocês podem acompanhar, uma pessoa do bem, maravilhosa, e eu recomendo também. Na velhice, o narciso como fica? Fica oscilando. Fica a mesma coisa, né? Se a pessoa amarga, assim, vai ficar amarga, vai ficar maltratando. Na velhice, é aquela coisa assim, é horrível quando você é o filho ou a filha de uma pessoa narcisista idosa. Por que é terrível? Porque uma pessoa idosa, muitas vezes, ela gera piedade nos outros. Se a pessoa narcisista já conseguia manipular as pessoas, né? Se fazendo de bonzinho, de boazinho, de santinho, de vítima, na idade, assim, na terceira idade, é pior, porque ninguém imagina que uma pessoa idosa tenha maldade, né? Então, tudo a pessoa faz, assim, de forma calculada, meio perversa, né? E as pessoas vão te culpar se você não quiser atender, se você não quiser visitar a sua mãe narcisista. Poxa, não vão falar assim, nossa, mas é sua mãe, tá doente, você é cruel, poderia, né? E essas pessoas idosas, elas vão usar os filhos, os amigos para falar, eu tô aqui sozinha, tô sozinho, minha filha não vem me visitar, não sei o que eu fiz para merecer isso. Aí, assim, a vitimização é um dos tipos de manipulação mais utilizados pelos narcisistas. E é terrível, porque causa muita injustiça. As pessoas acreditam nas histórias dos narcisistas. Então você precisa desenvolver muita credibilidade, trazer os fatos, mostrar para as pessoas que não é você a pessoa problemática, né? E às vezes até aprender a desapegar. Não ligar para o que as pessoas pensam e falam, porque senão isso te mantém no ciclo do abuso com a pessoa narcisista. Entende? Faz sentido, gente? Tudo isso? Alguém tá passando por isso? Jasmine, o meu marido faz todas essas coisas, as 3 coisas, né, pra fazer sofrer, mas não ligo mais pra nada que ele faz, eu estou em paz comigo mesmo. É isso aí. Então, se você decide conviver, você se blinda de alguma maneira. Agora, você vai ser feliz? Vai ser você mesma? Muitas vezes não. Porque você não vai poder ter uma relação autêntica. Então, uma coisa que você precisa pensar, né? Se é o que você quer pra você, tá? Aqui, olha, alguém dizendo, eu preciso fugir, já não tem mais força. Pois é. Então, assim, eu já acolhi várias pessoas, né, no meu direct,
e em grupos de alunos também que falaram isso, né? Eu tô sem força. É como se você estivesse se sentindo assim paralisado ou paralisada pela pessoa narcisista, né? Então, porque sugou tudo que você tinha. Psicopatas principalmente sugam até eles querem acabar contigo. É isso que eles querem. Querem tirar tudo de você. Então, assim, não é raro mulheres ou homens que saem de um relacionamento com narcisista ou com psicopata e saem com nada, com, né, a roupa no corpo, né? Várias estão conversando comigo no direct, me contando isso, né? Tendo essa coragem de recomeçar a vida com nada, saindo do zero, porque tiveram que fugir, porque era a única maneira de sair disso, né? Então é muito, muito complicado. Olha, se tem alguma coisa para falar, não hesite em pedir ajuda. Tem uma mulher que estava se relacionando com uma pessoa psicopata. Ela achava que ele era narcisista. Aí eu mandei fazer o teste de psicopatia. Deu super alto. Pelos comportamentos que ela estava me descrevendo, eu não tinha dúvida, mas eu queria checar, né? Então você tem que fazer vários testes para poder verificar. E ela me disse, Maria, eu não tenho onde ir. Eu não posso sair da relação, não tenho dinheiro, não tenho emprego, ele tirou tudo de mim, estou totalmente dependente dele, não tem ninguém próximo que eu possa contar. E, na verdade, ela tinha uma amiga, tinha filha sim, longe, mas ela estava envergonhada de pedir ajuda, né? Eu falei, amor, você vai ter que pedir ajuda. Você vai ter que pedir ajuda para sua amiga que pode te acolher. Aí ela foi lá na casa da amiga, acho que ficou 2, 3 dias, e mandou mensagem para mim dizendo assim, olha, mas aqui não é minha casa, não é a mesma coisa. Aí voltou para sua casa com a pessoa psicopata. E viveu um inferno, quase morreu, ele quase acabou com ela. Ela adoeceu, ele tratou ela como se fosse um cachorro, pior ainda, enfim. Não porque cachorro a gente trata bem, né? Mas para eles, né? Trata cachorro como se fosse lixo mesmo, né? Chutando e insultando, xingando, enfim. E ela falou, não, então não posso, que eu vou morrer. Ela realmente achou que ia morrer. Ela precisou sentir isso para tomar coragem, tomar força e sair. Aí ela saiu de novo de casa, voltou para casa da amiga, ficou lá mais tempo, conseguiu arrumar um emprego, a amiga pagou a mudança dela, ela se mudou. Foi para uma nova casa, um novo apartamento e arrumou um emprego que ela falou assim, tô muito orgulhosa porque agora tô ganhando 4 vezes mais do que ele, né? E eu tô feliz, tô livre. Então, assim, eu acho que ela demorou uns 2 meses para isso acontecer, tá? Eu acho super rápido. O que são 2 meses quando você está vivendo esse tipo de coisa, né? Então, assim, é para dar uma esperança para você. Se ela conseguir, você é capaz. Você tem uma força dentro de você que você esquece que você tem, porque a pessoa narcisista, ela quis fazer acreditar você que você era uma pessoa fraca. Só que não. Você tem muito mais força que você pode imaginar. Resgata essa força, toma coragem, peça ajuda para qualquer pessoa e saia disso, tá? E se você puder, vem lá fazer meus cursos, porque você vai evitar recair nesse tipo de relacionamento. Você vai evitar os jogos, se você está vivendo isso na família, na amizade ou no trabalho. Você vai evitar os jogos, você vai evitar as armadilhas, você vai entender exatamente quais são os seus gatilhos, né? Que tipo de estratégia de manipulação essas pessoas usam. Você vai ser consciente. Porque enquanto você sofre disso de forma inconsciente, você não consegue sair disso. Você não consegue não cair na armadilha, né? Então, ganhando conhecimento sobre você e sobre esses perfis, você consegue se reenergizar e ganhar clareza para sair disso. Tá bom? Amores, estamos chegando ao fim da nossa live. Ajudou? Tô vendo aqui, sim, me ajudou muito. Ah, que bom. Que bom. Então, olha, se eu já ajudei você, coloca pra mim, escreve pra mim também. Quero saber. E eu fico feliz em saber, tá? Ah, eu vejo aqui uma aluna do Lobos em Pele de Cordeiro. Muito bom. Muito bom, gente. É isso, tô vendo aqui os comentários, né? Tô vendo se tem alguma coisa que eu possa comentar. Tem a sogra. Nossa, tem uma sogra narcisista. É terrível. É terrível quando o seu marido
ou sua mulher, se for o caso, não enxerga o jogo da sogra, da sua sogra, né? No caso da mãe narcisista. É terrível. Bom, meus amores, resumindo, várias coisas importantes para falar, para fechar essa live. 3 coisas que pessoas narcisistas fazem para te fazer sofrer. 1, triangulação. Se você chegou no fim, volta lá para assistir e entender o que é. Trata todo mundo bem, menos você. E 3, o tratamento de silêncio, que eu vou dar uma aula sobre isso para te ajudar a sair disso, para se blindar emocionalmente, para entender por que o outro está fazendo isso com você e acabar com esse sofrimento de vez, tá? 25 de outubro, terça-feira, às 20 horas no Zoom. Para isso, você tem o link na minha bio, no meu perfil, lá nos meus stories e também nos destaques cursos. Tem um link com os lotes, então cuidado para não demorar demais. Se você deixa para depois, vai pagar mais caro. Então, faça logo a sua inscrição. Então, alguém perguntando as 3 coisas, tá bom? Então, anotem e qualquer dúvida, falem comigo. Vou também colocar uma caixa de perguntas nos stories, porque são tantas mensagens que chegaram no direct que eu nem consegui dar conta. Então, se você me escreveu e não te respondi, me desculpe, realmente eu não dei conta. Tá bom? Olha, alguém fez o teste de psicopatia e deu 83,5%. Seu teste de psicopatia é bem preocupante. Seu teste de narcisismo também, olha, muito alto, tá bom? Muito alto. Gente, vocês são maravilhosos. Obrigada. Ai, Cris, obrigado. Tô vendo aqui, ó. A recomendação dos cursos. Muito bom. Gratidão, gente. Tem uma agenda de lives em breve, várias lives chegando, então continua acompanhando. E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva. Se você ainda não se inscreveu aqui, se você não ativou as notificações, clica no meu perfil, clica no sininho para receber os vídeos, as lives, os stories. Por quê? Porque o Instagram, o danadinho, só entrega para 10% dos meus seguidores. Então, muito provavelmente, você não vai receber nem metade do que eu tô fazendo, tá bom? Beijo, e tem meu canal no Telegram. O teste tá na minha bio também, tá? Ok? Um beijo, queridos, e dê uma olhada lá no meu perfil, nos destaques tem muita informação também. Beijo, gratidão também.